Dentro da evolução histórica dos direitos humanos e dos tratados internacionais de direitos humanos, o nosso assunto agora é a Convenção contra a Tortura. Nós estávamos no ano de 1989. Nós falamos na aula passada do Tratado de Proteção contra as Crianças. Nós vamos retroceder 5 anos apenas, porque nós temos que falar da Convenção contra a Tortura. 1984, nós vamos agora, Convenção contra a Tortura. Muitos detalhes importantes que podem cair na sua prova, nós abordaremos nesse vídeo. Ela foi adotada pela Resolução 3946 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1984. Ela foi aprovada então pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1984. O que isso quer dizer? Que ela está no Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos. Convenção contra a Tortura, Sistema Global. Ela obriga os Estados-partes a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciais ou outras medidas eficientes para impedir a tortura em todas as suas áreas de jurisdição. Legislativas, nós temos no Brasil a Lei 9455, a Lei de Tortura. Nós falaremos alguma coisa sobre ela nesse vídeo aqui, diferenciar o aspecto mais importante da Convenção para a Lei de Tortura nossa. A administrativa obriga o Executivo a operar e também judiciais. E outras medidas eficientes para impedir que a tortura ocorra em todas as suas áreas de jurisdição. Legislativa, administrativa, judiciais e outras. Não se pode, em casos excepcionais, isso é importante, seja guerra ou ameaça de guerra, instabilidade política interna, seja outra emergência pública, invocar justificativa para a tortura. Pessoal, isso é muito importante para a prova, em nenhuma hipótese. Para a prova não há nenhuma hipótese. Há alguns doutrinadores que falam da exceção, uma exceção que seria a teoria da bomba relógio. É muito discutida lá nos Estados Unidos. Em caso, por exemplo, de uma grande cidade como Nova York, um terrorista coloca uma bomba nuclear, uma bomba atômica, e está disposto a explodir tudo. Ele é pego pelas autoridades, então é interrogado, e ele não quer falar. Então, neste caso, justificaria a tortura para que ele confessasse onde está a bomba, já que 10 milhões de pessoas iriam morrer. Então, nessa teoria da bomba relógio, justifica-se torturar um em prol de 10 milhões. Mas, para a nossa prova, não se pode em hipótese alguma, porque a nossa prova não está pedindo sobre essa teoria da bomba relógio, está falando somente da lei de tortura. Então, em hipótese alguma, justifica-se a tortura. Para a prova nossa, é importante também saber que o Brasil ratificou esse tratado. Nós veremos que o Brasil também ratificou o protocolo adicional, o protocolo facultativo. Desde 1989, o Brasil faz parte dessa convenção. Esse é o ano da ratificação. Nós temos o protocolo de 2007, é assinado pelo presidente Lula. Aqui não, aqui é a ratificação do tratado, 1989. O termo tortura para a convenção, cuidado, designa qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento físico ou mental é infligido intencionalmente a uma pessoa com fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissão, de puni-la por ato que ela ou terceira pessoa tem cometido, ou seja, suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagi-la ou terceira pessoa, ou por qualquer razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou sofrimento é imposto por um funcionário público ou por outra pessoa atuando no exercício de funções públicas, ou ainda por instigação dele ou consentimento ou aquiescência. Pessoal, é importante você guardar, é o mais importante para fins de prova, não pelo contexto. O contexto da convenção é muito importante para nós como cidadãos, mas para fins de prova, o mais importante é o seguinte: saber que este crime é um crime próprio de funcionário público. No caso da convenção, é funcionário público. Funcionário público, pessoas atuando no exercício da função pública ou com consentimento ou aquiescência do funcionário público. Se não tiver a pessoa do funcionário público, não existe crime de tortura para a convenção.
Um pai não pode torturar um filho, não é crime de tortura, será violência, será lesão corporal, outras coisas. Um professor não pode torturar um aluno no caso da convenção, diferentemente da lei de tortura, que nós veremos no último slide desse vídeo. Eu vou colocar as diferenças. Tenho certeza que você não vai esquecer isso para a prova. O que? Uma violenta dor ou sofrimento físico ou mental. Violenta dor ou sofrimento físico ou mental infringido o que? Intencionalmente. Não existe a tortura culposa. Não existe a tortura culposa. Com o fim de obter dela o que? Confissão, primeiro caso. Punição, segundo caso. Depois ainda a fim de intimidar, coagir ela ou terceira pessoa. Por exemplo, um policial tortura uma criança para que o pai confesse, ou o policial, ele tortura o pai para que a criança confesse. Então, a terceira pessoa também. Ou ainda, baseado na discriminação de qualquer espécie. Sempre quando o funcionário público ocasionar isso. Sempre que estiver a pessoa do funcionário público, haverá, então, a tortura. Embaixo, não se considerarão como tortura as dores ou sofrimento que sejam em consequência inerentes ou decorrentes de sanções legítimas. Por exemplo, antes de uma sanção, uma abordagem policial. A abordagem policial, o indivíduo reagiu e ele ocasionou lesões. Então está justificado, não é tortura, desde que haja o uso progressivo da força, seja moderado. Um indivíduo foi condenado à prisão e ele é um preso de alta periculosidade e está tentando fugir. Durante uma transferência de uma unidade prisional para outra, usa-se algemas. As algemas machucam seu braço porque ele tentou ali reagir. Não será tortura, porque é decorrente de sanções legítimas, entre outros. Nos termos da Convenção, os Estados-partes comprometem-se a prevenir a tortura, por exemplo, por meio de formação profissional para carcereiros. No Brasil, hoje, esse nome carcereiro está em desuso. Hoje são agentes penitenciários ou agentes prisionais, profissão que eu me orgulho muito de exercer. Agentes prisionais ou agentes penitenciários. Há uma tentativa da classe de mudar para polícia penal ou polícia prisional. Então, formação para carcereiros e hoje, para o curso, para que haja formação de agente penitenciário, é necessário que faça um curso de formação. E nesse curso de formação, estuda-se lei de tortura, direitos humanos, então há essa formação profissional. Eles devem pagar indenização para as vítimas da violação da proibição e punir os autores. Então, neste caso aqui, já existe caso concreto. Por exemplo, que o Estado teve que indenizar um preso por maus tratos, por tortura, e ele fez uma ação regressiva contra o agente penitenciário, e o agente penitenciário teve que arcar com essa despesa. É importante que não somente a tortura seja proibida, mas também o tratamento degradante menos grave. Muitas vezes, o indivíduo não é torturado, mas ele é colocado numa situação subhumana, constrangedora, o tratamento degradante, que também está sendo protegido aqui, conforme o termo tortura vem nos dizer. Então, não é só a tortura, mas também tratamento desumano e degradante. Ao longo da Convenção, são consagrados entre os direitos à proteção contra os atos de tortura e outras formas de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, como nós já falamos. O direito de não ser extraditado ou expulso para um país em que a probabilidade de sofrer tortura seja grande. Isso também é matéria de prova. Isso está previsto, guarde isso, vai cair, isso é certo, uma questão certa na prova. O direito de não ser extraditado ou expulso para um país em que a probabilidade de sofrer tortura seja grande. Imagine que alguém do Irã, ele vem a ser refugiado no Brasil e, neste caso, o Irã pede extradição. Vamos supor que há um acordo de extradição entre o Brasil e o Irã, ou que possa ter posteriormente. Neste caso, a probabilidade de ele ser torturado em determinada situação vai ser grande. Então, ele está protegido. O Brasil, como é signatário da Convenção, ele não vai extraditar
já que este acusado, no caso, ele pode ser torturado naquele país. Então, guarde isso, o direito de não ser extraditado ou expulso para um país em que a probabilidade de sofrer tortura seja grande. Nem extradição, nem expulsão, nenhuma das duas situações. O direito de que a denúncia de tortura seja examinada imparcialmente e o direito de não ser torturados para fins de obtenção de prova ilícita. Isso ocorre muito. Imagine um país que torturou. Este mesmo país vai apurar essa tortura. Em muitos casos, ele não vai ser imparcial. Por isso existe o comitê de tortura que nós falaremos posteriormente. E ainda o direito de não ser torturados para fins de obtenção de prova ilícita. Neste caso aqui, isso era muito comum antes desses tratados, antes da proteção contra direitos humanos, contra a violação de direitos humanos. Alguém era preso e haviam inúmeras formas de torturas, havia inúmeras formas. Toalha molhada, agulha debaixo da unha, entre outros, para que a pessoa confessava até aquilo que ela não tinha feito. Isso não pode acontecer. O direito está previsto na Convenção, não somente, mas também na Constituição e também outras leis infraconstitucionais. A tortura é crime universal. Ela é universal, isso aqui também você deve guardar. Ela está ali no direito internacional. E pode haver extradição ou expulsão, não confunda aqui, para o autor da tortura. Aqui não é a vítima, estamos falando do autor. Alguém cometeu um crime de tortura, ele é de outro país. Ele pode ser extraditado? Sim. Ele pode ser expulso? Sim. Agora, há casos, por exemplo, a expulsão. Ele é um estrangeiro, mas ele é casado com uma nacional daquele país. Portanto, ele não vai ser expulso, porque se na legislação daquele país a expulsão não puder ocorrer em caso de casamento, aí ele não será expulso. Mas pode haver extradição ou expulsão para países em caso de tortura. Alguém cometeu uma tortura no seu país e se refugiou em outro. Então pode sim haver a extradição ou a expulsão para aquele país. O que ocorre é que em alguns casos, algumas legislações, vamos, por exemplo, alguém, um americano, um policial norte-americano cometeu tortura, se refugiou no Brasil. Aqui ele se casou com uma brasileira, então em determinados casos ele não poderá ser expulso do Brasil porque ele já é casado aqui. Então situações como essa que devem ser observadas. Mas guarde que pode sim haver extradição em qualquer hipótese, desde que os dois países hajam um acordo de extradição ou façam posteriormente. E a expulsão existe essa exceção. A Convenção estabelece a jurisdição compulsória e universal para indivíduos suspeitos de sua prática. Compulsória porque obriga os Estados-partes a punir os torturadores, independente do território onde a violação tenha ocorrido e da nacionalidade do violador e da vítima. Universal porque o Estado pode, onde se encontra o suspeito, ou melhor, universal porque o Estado-parte, onde se encontra o suspeito, deverá processá-lo ou extraditá-lo para outro Estado-parte que solicite e tenha o direito de fazê-lo, independentemente do acordo prévio bilateral sobre extradição. Quando eu digo independentemente do acordo prévio bilateral, quer dizer que é o seguinte, que pode o acordo ser depois, ser posterior, mas deve ter o acordo, independente do acordo prévio. Cuidado com isso se cair em prova. Aí tem que ser prova mais elaborada para advogado, para defensoria pública. Para que um país extradite um indivíduo para outro país, é necessário de um acordo bilateral ou de um acordo posterior. Eles se comprometem posteriormente à extradição a assinar um acordo. É isso que está querendo dizer aqui. Para a nossa prova, nós temos que guardar duas palavras aqui neste texto. A palavra compulsória e a palavra universal. Por que ela é compulsória? Porque o Estado está obrigado a punir torturadores. Torturou, o Estado está obrigado a punir, independente se um soldado das Forças Armadas brasileiras torturou ali na Colômbia, no território colombiano ou no território
equatoriano, não importa, independente da nacionalidade ainda do violador e também da vítima, não importa se a vítima é brasileira ou não, ele está obrigado, o Brasil, neste caso, a punir. E ainda, se o Brasil não tiver competência ou não quiser punir, ele deve extraditá-lo, então, para que outro país o faça, para que o país interessado o faça. E universal, neste caso, é por isso que é universal, porque o Estado parte, onde se encontra o suspeito, deverá processá-lo ou extraditá-lo. Não tem competência para processar? Então vai extraditar para que outro país o faça, independente de acordo prévio, ou seja, pode ser um acordo posterior, mas deve ter o acordo. Uma distinção se faz importante quando discutimos a tortura, uma vez que a legislação brasileira vai além da Convenção das Nações Unidas contra a tortura, quando criminaliza a tortura cometida por particulares, como também por agentes públicos. Pessoal, vamos entender isso agora então. Eu tenho um vídeo aí neste mesmo canal, ou melhor, um conjunto de vídeos que fala sobre a lei de tortura, a lei 9455 de abril de 97, é a lei de tortura. A lei de tortura, ela diz o seguinte: constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão, para provocar ação ou omissão de criminosa em razão de discriminação racial ou religiosa. A segunda hipótese é submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, emprego, violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico, mental, etc. Ainda nós temos ainda a tortura por omissão. Neste caso aqui, aquele que tinha o dever de apurar ou o dever de impedir. Ainda a causa de aumento de pena, se for cometido por agente público, se for criança maior de 60 anos, ou se o crime é cometido mediante sequestro. Qual que é a diferença aqui? Olha, veja no inciso 2, por exemplo. Submeter alguém sobre sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça. Neste caso aqui, você imagina, por exemplo, um pai contra o filho. Um pai que tortura o filho. Ele tem autoridade sobre o filho. Um professor que comete uma tortura contra o aluno, um funcionário de uma creche que comete contra uma criança. Então, não é crime próprio. No Brasil, não é crime próprio o crime de tortura. Existe o caso também da autoridade pública cometer o crime, mas ele, em geral, ele não é crime próprio. Agora, quando a gente vê aqui na Convenção contra a Tortura, ele é próprio de funcionário público. Vamos ler o segundo item. De acordo com o artigo 1º da Convenção contra a Tortura, os elementos essenciais que constituem a tortura incluem a imposição de severo sofrimento ou dor física por ou consentimento ou quiescência das autoridades do Estado. Então deve haver a figura do funcionário público, e tem que ser para propósitos específicos, tais como obter informações, intimidar ou punir. Guarde isso então. Lei de tortura brasileira não é crime próprio. O pai pode cometer contra o filho, o sequestrador comete tortura, mas na convenção só funcionário público. O artigo 17 diz que se constituir-se-á um comitê contra a tortura. Este comitê ele vai receber relatórios dos estados, receber também denúncias individuais. Então, olha, 3 hipóteses. Pode ser ele vai receber relatórios dos estados. Periodicamente, os estados enviam relatórios para justificar seus atos. Ele pode ainda receber denúncias individuais. Um nacional, alguém do país que ratificou esse tratado, pode fazer uma petição individual, uma comunicação individual sobre tortura, ou ainda de outro país. O país ainda pode denunciar o outro país que aquele outro país está cometendo tortura e só pode investigar com consentimento do país. Então, o país tem que expressamente dizer que aceita a jurisdição do comitê e que aceita a comunicação de outro país. Este comitê será composto por 10 peritos. Guarde isso aqui.
porque em alguns casos são 20 peritos, em outras convenções, em outros casos são especialistas. No caso da Convenção contra a Tortura, são 10 peritos de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos. No caso da tortura, 10 peritos de direitos humanos, os quais exercerão as suas funções a título pessoal. Isso aqui é muito tranquilo, porque todas as convenções, todos os comitês, eles trabalham a título pessoal, não a título nacional, a título do país, a título pessoal. Nos termos do artigo 20 da Convenção, o comitê tem competência para receber informação e para abrir inquéritos relativamente a alegações de prática sistemática de tortura nos Estados-parte. Observe que eles têm aqui, ele vai agir como uma polícia investigativa dentro do país. Ele recebeu informação de tortura, ele vai fazer visita àquele país, vai investigar ou vai pedir que o país justifique aquela prática e ainda, como na segunda parte, aí, o procedimento estabelecido pelo artigo 20 da Convenção tem duas características fundamentais. O seu caráter confidencial, isso é confidencial, como todo inquérito, e tentativa de cooperação com os Estados partes em causa. Então ele vai solicitar dos Estados, primeiramente, que ele envie, que justifique aquele ato, aquela tortura, e depois, em confidencial, ele vai agir como a polícia, como o seu inquérito dentro daquela nacionalidade. Ou melhor, dentro daquela nação. Para encerrar essa primeira parte da Convenção, esse vídeo, os peritos serão eleitos pelos Estados-partes, levando em conta uma distribuição geográfica equitativa e a utilidade da participação de algumas pessoas com experiência jurídica. Para o comitê, portanto, pessoal, além de ser pessoas com direitos humanos, pessoas que reconhecida capacidade e habilidade nos direitos humanos, também tem que ter experiência jurídica. E ainda, como todos os outros comitês, e todo Estado parte na presente convenção poderá declarar a qualquer momento que reconhece a competência do comitê. Então, para que o comitê possa examinar, recolher, analisar os relatórios, o Estado parte deve reconhecer a competência do comitê. Isso pode ser a qualquer momento, para receber e examinar as comunicações em que o Estado parte alegue que o outro parte não vem cumprindo as obrigações que lhe impõe a convenção. É necessário reconhecer para isso a competência do comitê. Então, portanto, aqui nós terminamos esse vídeo. No próximo nós daremos continuidade a este assunto. Muito obrigado e até a próxima.